Hoje começamos com poesia de qualidade que vale a pena ter presente e como referência. Começo pela leitura de uma quadra de um poema intitulado Transmutação que diz: nascemos carne e a cada dia vemo-la transformar-se em sonho. Há sempre um patamar tristonho na escada em que antes não havia. O autor é brasileiro e chama-se Alexei Bueno. É, sem dúvida, uma das vozes mais marcantes da poesia que se faz hoje no Brasil e que naturalmente interessa a quem ama a poesia e estuda, como é o caso de Arnaldo Saraiva, professor catedrático na Faculdade de Letras da Universidade do Porto e um homem com uma itinerância importante do ponto de vista académico por outras universidades do mundo, sobretudo no Brasil, e que decidiu selecionar e prefaciar esta antologia Desaparições, de autoria de Alexei Bueno. Alexei Bueno tem uma obra culta, extensa, frequentemente surpreendente, e que sai com a chancela da editora Exclamação, um livro para conhecer melhor Alexei Bueno e a sua escrita. Ele foi, no final do século XX e nos primeiros anos do século XXI, foi diretor do Instituto Estadual do Património Cultural do Rio de Janeiro. É um homem com uma vivência institucional, com uma intensa vivência produtiva como escritor, um escritor que é conhecido por muitos, aplaudido, e que pertence a uma geração nascida nos anos 60, que é posterior à de João Cabral de Melo Neto, ou de Carlos Drummond de Andrade, entre outros, e que tem aqui alguns dos seus grandes poemas, dos grandes poemas dos seus livros, que vale a pena ler e ter como referência. É um livro de um grande poeta que escreve em português, em língua portuguesa, e que mostra que no Brasil também se faz atualmente grande poesia, de parceria com a boa poesia que se faz em Portugal e que sempre se fez em Portugal ao longo dos séculos e décadas. Desaparições de Alexei Bueno, com excelente trabalho de antologia, prefácio e estudo de Arnaldo Saraiva. Passamos agora para um título que, em princípio, não deverá surgir como título de um livro de poemas, Manual de Crimes Urbanísticos, e daí não ficaria surpreendido se algum poeta decidisse utilizar este título e recuperá-lo também associado à sua escrita poética. É um livro de Luís F. Rodrigues que nos dá exemplos concretos para podermos compreender melhor os negócios da especulação imobiliária, especulação essa que, como sabemos, e frequentemente tem sido denunciado nos meios de comunicação, por especialistas e não especialistas, tem desfigurado, digamos, o tecido urbanístico português, das grandes cidades, desfigurando e anulando também a excelência de muitos trabalhos arquitetónicos e destruindo o equilíbrio ambiental que é necessário para que possamos viver com qualidade e com dignidade nos meios urbanos, num país que, como sabemos, tem um fosso tão acentuado entre o litoral e o interior, sobretudo quando observamos a realidade do norte e a realidade do sul, e é bom percebermos até que ponto é que os crimes urbanísticos, relatados aqui numa edição que tem a chancela da Guerra e Paz, nos ajudam a compreender o que de mal pode ser feito à teia urbanística em que nos inscrevemos como cidadãos residentes nesta realidade. É um livro que, aliás, tem uma capa expressiva que nos mostra de uma forma caricatural aquilo que os crimes urbanísticos podem fazer da nossa paisagem, entristecendo-a e revoltando-nos contra ela e esperando sempre por uma ordem diferente e mais regulada e equilibrada que torna as coisas diferentes. O último destaque deste apontamento vai para um livro, uma bela edição da Tinta da China. É uma obra de Sónia Serrano, chama-se Mulheres Viajantes e tem a particularidade e o mérito de ser uma obra em que uma investigadora portuguesa fala de 18 mulheres que, decidindo desafiar as convenções, os preconceitos, as modas da época e os modelos de relação do ser humano com o mundo e com a viagem e tudo isso, decidiu contar histórias individuais de mulheres, que são também histórias de aventura, de coragem, de valentia física e psicológica. Mulheres que, contrariando os estereótipos, pegaram nas malas e decidiram avançar à conquista do mundo. Também há
um olhar sobre o Portugal e a realidade portuguesa neste domínio, desde o século IV até aos nossos dias. Estas mulheres frequentemente disfarçaram-se com calças e até com cabelos curtos, comeram o que havia para comer, a própria autora relata aqui, até comeram gafanhotos, estudaram as tribos e, sobretudo, deixaram um testemunho poderoso que é o relato das suas viagens e aventuras na literatura de viagens. Sónia Serrano, nesta edição de grande qualidade gráfica, ilustrada com as fotografias destas mulheres, pelo menos com as fotografias ou retratos pictóricos, conta-nos vidas e histórias que vale a pena ter e conhecer para percebermos que a coragem, a valentia, a independência, a soberania da vontade das mulheres lhes permitiu serem tão corajosas, tão aventureiras e tão ousadas como os homens na relação com o mundo e com a viagem, descobrindo mais mundo e descobrindo-se elas próprias nesse mundo de uma forma valente, inesperada e geradora de narrativas que, em alguns casos, se têm transformado em livros de ficção, em biografias, em documentários, até em longas-metragens. Uma boa parte delas estão relatadas neste livro, que vale a pena ter e ler e que se lê como um romance, embora seja, digamos, a sequência da narração de 18 histórias, que são histórias de outros tempos e do nosso tempo, porque foram vividas por mulheres que quiseram ser do seu tempo e de um tempo mais avançado, o tempo do futuro, que é sempre um tempo que sendo nosso, está à nossa frente e que abre caminho para os tempos melhores que hão de vir e que passam sempre, do meu ponto de vista, e digo também como cidadão, pela autonomia, pela soberania e pela independência das mulheres, quando as mulheres são livres e capazes de afirmar a sua capacidade, a sua dignidade e a sua firmeza e a sua vontade de descobrir e de reinventar, um mundo melhora. Este livro mostra-nos isto. Mulheres Viajantes, Sónia Serrano, Tinta da China.